novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu quero te saudar com a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus por Cristo Jesus. Você aceita, você recebe essa paz, que não é minha, não é do A, nem do B, mas é de Deus, né? Essa paz que o mundo não conhece, mas essa paz vem do nosso Deus, vem do nosso Senhor, e vem através do teu Espírito, né? Que move em nós e traz para nós a paz em meio aos conflitos. E eu quero te convidar, né? Permita eu fazer um convite para refletir comigo a palavra de Deus, para entendermos e fazer uma reflexão juntos e entender um pouquinho do que o Senhor pode nos revelar através da Sagrada Escritura, né? Lembrando que a Bíblia é a forma mais segura do nosso Deus falar conosco, é a forma mais segura de ouvirmos o nosso Deus, é a forma mais segura de compreender os comandos diários, né? Para que possamos trilhar no caminho rumo à salvação. E venha calhar aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo também 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo também 2. Que diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Tudo parte de um querer, tudo parte de um desejo. Eu preciso querer algo, eu preciso desejar algo para que eu obtenha. Então, né, normalmente quando vira de um ano para o outro, ou de um mês para o outro, existem muitas programações, muitas rotinas, muitos hábitos que fazemos. E começa primeiro com um desejo. Eu quero comprar uma moto, e aí eu vou idealizar aquele tipo de moto, eu vou planejar como eu vou comprar essa moto, quanto tempo eu preciso juntar dinheiro, ou se eu vou buscar um financiamento, ou se eu vou buscar um empréstimo, ou se eu vou fazer uma economia, enfim, parte sempre de um desejo. Do que você tem desejado hoje? Qual que é o seu desejo hoje? Seu desejo é ser feliz? Seu desejo é casar? Seu desejo é prosperar? Seu desejo é ter fama, né? Ter bastante seguidores? Qual é o seu desejo? O que te alegra neste momento em que estamos aqui conversando, né? Em que estamos relacionando? Porque aqui estamos falando eu, você e o nosso Deus. E a palavra de Deus diz: onde tem 2 ou 3 reunidos e falando sobre a minha palavra, falando sobre o Evangelho, falando em meu nome, eu me faço presente. Eu sinto aqui a presença do Senhor. Eu sinto aqui a presença do nosso Deus. E você pode sentir aí também. É provável. Porque o nosso Deus, ele está todo o tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, presciente. Então é certo e é fato que ele está aí do seu lado. Não é basta você ser sensível à voz do Espírito Santo. E estamos falando da palavra, né? Da palavra que não é sua, também não é minha, mas é do nosso Deus, né? Direcionada a mim e a você. E essa palavra diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. O que essa palavra está dizendo? Quando eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, reconheço Ele como Filho de Deus, né? Confesso os meus pecados, abandono e aí eu dou passos para a minha vida cristã, para a minha vida espiritual. Então eu vou desejar afetuosamente, com muita vontade, com muito desejo, como meninos nascidos, ou seja, um bebê que acaba de nascer, que a sua mãe, depois da dor do parto, né, ela recebe essa criança aos seus braços. Primeira coisa que essa criança faz, depois de chorar, né, de destampar os seus pulmões, é mamar. Ela deseja ardentemente o leite racional. Ela deseja
alimentos. Por quê? Porque ela estava ali por 9 meses, foi alimentada através do cordão umbilical dentro do ventre da mãe. E agora vai ser alimentada via oral. Então ela vai desejar o leite racional. Então quando você inicia no Evangelho, né? E eu vou um pouco mais além, que nós devemos reavivar até o primeiro amor. Mesmo clientes, mesmo aqueles que já aceitaram Jesus há muitos anos, mas, né, de um motivo por outro, pela circunstância, pelas lutas do dia a dia, de repente você se esfriou. De repente você já não sente a alegria da salvação. De repente você já está sufocado. Você vai à igreja porque é um hobby, porque é uma rotina. Você vai aos montes, vai às vigílias, ou vai à Bíblia, ou vai à oração, mas não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela vontade de ir, não tem mais aquele desejo, não tem mais aquele fogo, né, como aqueles dois no caminho de Emaús, quando Jesus estava com eles, e eles falaram um para o outro: você viu, quando ele estava perto da gente, quando ele conversava com a gente, que o nosso peito ardia, que existia um fogo dentro da gente, né? De repente essa chama apagou em você. Você tem 20 anos, 30 anos de crente, mas você nem se lembra mais do primeiro amor. Hoje é o momento de você reviver esse amor. E como é que você vai reviver esse amor? Deseje afetuosamente. E faça aí uma oração comigo aí: Pai, Senhor Jesus, no teu nome, pelo teu Espírito, reaviva-me, acende-me de novo, para que eu sinta de novo aquele calor, aquela alegria quando eu aceitei a Ti, né? É o que essa palavra está dizendo para mim e também para você. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Está dizendo aqui novamente, significa que está falando com você que perdeu esse amor, que perdeu essa chama, que perdeu essa alegria, que perdeu esse desejo de estar com o Senhor. Né? Mas é um convite hoje para você. Deseje, e aí Ele vai te abastecer. Peça, busque, porque Esaú vendeu ali a seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Mas você pode dizer o contrário e não abrir mão, né? Porque o céu vai autenticar aquele que tem desejo, aquele que tem vontade, aquele que busca Ele com desejo, com vontade. E aí, quando você o buscar, Ele virá e alegrará o teu coração, assim como eu estou aqui alegre. Aleluia! Oh, glória! O leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, né? E eu fiz uma anotação aqui e eu quero compartilhar com você. Dentro do contexto, tá? Não vamos fugir dele. E diz assim: apóstolo Pedro, que é um apóstolo de Jesus, né? Que esteve com Jesus pelo ministério, ele era um pescador, depois foi convidado para ser pescador de homem, né? O fundador da igreja, o apóstolo Pedro que recebeu o poder em Atos 2 e foi, pela primeira pregação dele, quase 3.000 almas se converteu, ou seja, alguém que aqui está com poder, alguém que aqui está com autoridade, alguém que aqui está com a certeza da salvação e com a alegria. E para quem não sabe, apóstolo Pedro também foi um Marte e foi crucificado de cabeça para baixo. Era para ser crucificado de cabeça normal, e ele disse: eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu Senhor foi. E aí foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele tinha certeza e alegria da salvação que talvez você perdeu, e que nós possamos nos alegrar de novo. Exorta os cristãos a desejarem intensamente o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Desejarem intensamente o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Assim como recém-nascidos desejam leites para crescerem espiritualmente em direção à salvação. Então, como o recém-nascido que deseja o leite materno, deseja o alimento e está sempre com fome, né? Você, mãe, sabe muito bem disso. Nós pais também assistimos e choram bastante quando estão com fome. Esses somos nós quando bebês. Essa é a verdade. Então, quando eu desejo ardentemente, eu vou na palavra. O que quer dizer isso de forma prática? Eu vou à Bíblia com muita sede, com muito desejo de ter o encontro com o Senhor, de aprender com o Senhor, de que Ele se revele para mim
teus planos, teus projetos, teus preceitos, os teus mandamentos, as tuas ordenanças, inclusive de forma particular para mim. Porque muitas das vezes o ministério que Deus dá para um não dá para outro, o dom que Deus dá para um não dá para outro. Então o desejo tem que ser, e tem que partir de mim e também de você, afetuosamente, para que possamos crescer rumo à salvação. É o que diz aqui 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2 também. Este versículo enfatiza a necessidade de nutrir a fé para amadurecer após provar a bondade do Senhor. Pode ler depois, eu gostaria que você examinasse Romanos capítulo 10 e versículo 17. E diz assim: a fé vem, ou seja, eu só consigo ter fé, eu só consigo aumentar a minha fé através de ler a palavra em voz alta, igual acabamos de ler, né? Igual estamos lendo. Toda vez que você ler a Bíblia de voz alta, os seus ouvidos vai produzir fé dentro de você. E a fé é uma única forma, Hebreus 11:6, é a única forma de agradar a Deus. E Ele é galardoador de todos os que o buscam, né? Buscar Deus é agradar a Deus através da fé. E aí eu preciso ter fé. E como é que aumenta a minha fé? Conselhos de Romanos 10:17. Ouvir a palavra de Deus, ouvir pregações, né? Existe um risco de ouvir pregações se o pregador não tiver um compromisso sério com a palavra, se não tiver verdadeiramente alicerçado na palavra. Ele pode pregar uma heresia e, ao invés de produzir fé, vai tirar você da fé. Então, ouvir a palavra, né? Pregadores que tá sempre ditando a palavra, igual o que eu estou falando aqui. 1 Pedro 2:2 é o que está escrito, é o que eu li. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você deve conferir, você deve tirar prova, não deve confiar em mim, porque eu sou humano como você e posso falhar, mas nosso Deus não falha, e a palavra também não falha. Então, sempre tirando prova, é o correto. E Hebreus 11:6 também. Sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles... Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então vai lá, confere o Hebreus 11:6, tem que estar escrito isso daí. E aí você pode confiar no que eu estou falando, porque está escrito, está ditado. E está escrito, não é só letra, é vida, é vigor, né? Como diz essa palavra, qual vamos aqui nas anotações. A metáfora do recém-nascido compara o crente a um bebê que sente fome intensa e genuína por alimento. Acabamos de falar sobre isso. O puro leite espiritual refere-se ao ensino puro, verdadeiro e não adulterado da Bíblia, que é a palavra de Deus. A forma certa de se ouvir a Deus, sem falsos ensinamentos. Lembra que eu falei? Sempre é bom. Você pode ouvir. O apóstolo Paulo diz: sobre tudo que ver ou ler, retém o que é bom. Então você precisa tirar prova. Missionário Flávio falou lá que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala que eu devo desejar efetuosamente, como um bebê recém-nascido, a palavra, a instrução da palavra, para que eu vou crescendo pela fé. Você vai lá para a Bíblia e confere. Opa, você tem a sua Bíblia aí no aplicativo do celular, você tem a sua Bíblia física, que eu recomendo, né? Seja qual for a versão, e vai lá, confere. Você viu que eu falei a verdade, e aí você pode confiar no que o missionário Flávio fala. Por quê? Porque ele tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra, né? E assim os demais pregadores, como por graça e misericórdia de Deus, temos muitos, né? Temos muitos, pessoas sérias com a palavra de Deus, porque haveremos de ser cobrado no dia do juízo. Então a gente tem que ter seriedade. E eu não quero ficar de fora, não. Quero estar contigo lá na eternidade. Quero ser o teu vizinho. Então, eu vou com certeza ter compromisso com a palavra. Então, para não, né? Existem muitos pregadores, existem muitas heresias, né? Existem muitos pregadores, por exemplo, que fala que Moisés foi colocado pela sua mãe num cestinho betumado no rio e desceu o rio abaixo.
né? Para quem conhece o Rio Jordão, ou para quem já viu fotos, etc., principalmente na época, nas cheias, esse rio era muito imenso. Como é que eu coloco um barquinho e eu consigo deixar a irmã, que era uma adolescente, pré-adolescente, olhando aquele barquinho? A Bíblia diz que colocou entre os juncos, é como se fosse um canavial na beirada do rio, e ficou a irmã dele observando para ver o que acontecia. A princesa lá do rei de Faraó foi se banhar e viu o barquinho, se encantou, e aí tudo aconteceu. Então muitos pregadores, talvez por não examinar a palavra, não quero julgar, talvez por vacilar, ou talvez porque não tem compromisso com a palavra e são hereges. E aí falam desse jeito, e não é o que está escrito. Então o que está escrito tem que ser na íntegra, tem que ser verdadeiro, né? Então é bom sempre estar testando as palavras. E por isso que o correto é: escondi a tua palavra no meu coração, ó Deus, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119 também, versículo 105. Aproveitando, eu quero te dar um conselho. Examine Salmo 119. É o salmo maior da Bíblia, é imenso, é enorme, tá? São 170 versículos, mas examine, porque fala sobre a palavra, sobre o poder da palavra, sobre a transformação da palavra, sobre o vigor da palavra, sobre o que a palavra vai fazer em você quando você examinar todos os dias. Ela vai te mudar, ela vai te transformar, ela vai te renovar, ela vai te dar vigor e ela vai te levar para o encontro com Deus. E isso aqui já na terra. Você vai provar a 100 vezes mais que Jesus disse para os seus discípulos. O que nós vamos ganhar, Senhor, se nós te seguir? 100 vezes mais aqui na terra, por final a coroa da vida eterna. Então, eu aconselho, e meu voto, meu desejo, minha oração até, intercessão e ação de graça, é que você examine o Salmo 119, se possível até memorize, porque fala exatamente sobre o conceito da palavra. Aquele que conhece, não pratica, não coloca em prática, não valeu de nada, precisa colocar em prática. O contexto, o objetivo do crescimento, o desejo pela palavra é para crescer para a salvação. Não é por obras, nem pelos méritos de ninguém, nem meu, nem seu, que vamos ser salvos. Somos salvos pela graça, é um dom gratuito de Deus, através do teu Filho Jesus, morrendo na cruz. Nos comprou, nos resgatou. Mas eu preciso permanecer na lei de Cristo. João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim, dizia Jesus, Yeshua. Tá? João 14, 15. Aqueles que me amam observam as minhas leis e seguem. Onde estão as leis do Senhor? Na Bíblia. Eu sou salvo pela graça, não tenho mais que cumprir nenhuma lei. Sim, tem a lei. Né? Jesus resumiu os 10 mandamentos que devemos cumprir. Amará a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, todo o teu intelecto, sobre tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos está cumprido nos 2 mandamentos, 100%. Tá? Se você refletir, não é para esse momento, esse estudo, mas se você refletir, os 10 mandamentos está aí. E sim, temos que cumprir. Né? Mas não vamos cumprir os mandamentos de Jesus, né? Servir a Jesus, os preceitos, a adoração, a forma que Deus quer ser adorado, é obrigação, dever do cristão. Se separar, né, da imundícia. Sem paz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Sem a paz, sem a santificação, nem eu vou ver Deus e nem você vai ver Deus. Então a santificação é o quê? Se apartar da aparência do mal e caminhar uma vida de santidade. Né? Eu me arrependendo, pedindo perdão, sendo santificado, sendo limpo pela palavra. O versículo segue a ordem de abandonar a malícia, é o contexto, né, desse capítulo 2, de abandonar a malícia, a hipocrisia e a inveja. O que é malícia? É você, né, fazer as coisas com segundas intenções, você fazer as coisas com máscara por trás, sem ser verdadeiro. Isso é malícia. Então você abandona, você não vive mais na malícia.
Não seja hipócrita, ou seja, não prega para os outros igual os fariseus, né? Os escribas, que davam duras penas para o povo que iam até eles, nos templos, mas eles não viviam o que pregavam. Eles não viviam a Torá. E isso Jesus condenou. Não sejam hipócritas, né? A palavra diz, não adulterais, e você adultera. Não mintas, né? Você fala para o seu filho, fala que o pai não tá, quando alguém liga. Você está mentindo, né? Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. E vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Colossenses e Efésios. Então, não é falar para os outros não fazer, é não fazer. E às vezes você nem precisa falar, só nas suas atitudes as pessoas já vão deixar de fazer. Você vai ser espelho, vai ser vitrine para que as pessoas cheguem a Deus. E esse é o propósito. Esse é a missão minha e o dever meu e também o seu. Deve ser. Então o contexto de 1 Pedro capítulo 2, escrita pelo apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus, é abandonar a malícia, a hipocrisia, a inveja, né? A gente não está numa competição, né? Pastor não compete com missionário ou evangelista. Temos uma missão do nosso Deus, do nosso Senhor, e devemos cumprir, que é falar do amor dele e servi-lo com sinceridade, sem hipocrisia, sem inveja, sem malícia, né? Sendo sinceros e amando, porque o amor é a base de todo o evangelho. Amor é a base de estarmos com Deus. Amor é a base da eternidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, e deu teu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça. Então não existe privilégio do A ou do B. Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você, a todos, os que estão já na graça, os que estão já salvos, os que já morreram e você. Seja onde você esteja. Seja você esteja aí num bordel, esteja aí aprisionado, seja você fumando, seja você se drogando, Deus te amou. É claro, se você não se arrepender, você vai para o inferno, mesmo Deus te amando. Por quê? A condição de ser salvo é através da graça, ou seja, através de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. É a condição de ser salvo, através da graça, através de reconhecer, através da fé. Mas Deus amou o mundo, amou a todos, pecadores ou não pecadores, judeus ou gentil, escravo ou livre, a todos. Então, em resumo, né? O contexto do versículo, ordem de abandonar a malícia, a hipocrisia e a inveja, de 1 Pedro capítulo 2 e versículo 1, focando-se no crescimento positivo. Então eu preciso crescer cada dia, gradativamente, e eu só vou crescer se eu meditar na palavra, porque não é impossível você meditar na palavra e quebrar princípio. Você começa a meditar na palavra, o Espírito Santo começa a te transformar, começa a conversar com você, e aquela conversa interior, você vai, aí você fala, Senhor, eu estou errando nisso, me perdoe. Então automaticamente você já começa a orar. Aí daqui a pouco você, Senhor, perdoa fulano de tal também, eu libero perdão. Senhor, eu quero fazer as pazes. E aí você já começa no passo da oração, da intercessão, de colocando na brecha. Então quem vai te ensinar tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Jesus diz em João, né? Eis que eu vou para o Pai, e o Pai enviará em meu nome o Espírito Santo Consolador, e ele vos ensinará toda a verdade. O Consolador, o Espírito Santo da verdade, né? O amigo Espírito Santo. E 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois casa e morada de Deus? Ou seja, o Espírito Santo habita em você quando você aceitou Jesus, reconheceu Jesus, levantou a mão, passou pelo batismo, o Espírito Santo já vem morar em você e vai te ensinar, vai te confortar, vai te consolar e vai te levar ao encontro desse Deus já aqui e no agora. Essa é a promessa da palavra, tá? Palavra de um Deus que não mente. E para finalizar, em resumo, é um chamado ao estudo e aplicação da Bíblia. Não é só estudar a Bíblia, não é só deixar o Espírito Santo nos revelar. Ele revelou, né? Ele revelou, poxa, eu passei por isso. Meu servo, você está praticando idolatria. E aí eu falei, Senhor, não. Foi quando Deus me deu a primeira canção. E aí ele me mostrou que eu estava praticando. Nesse dia eu chorei bastante, nesse dia foi difícil para mim, porque eu não estava cometendo um pecado contra
o meu irmão da direita ou da esquerda, eu estava cometendo pecado contra Deus. Aí eu disse como deve: pequei contra o céu e somente contra ti pequei. Me arrependi, desci ao pó, me consagrei, me santifiquei, busquei, porque eu desejo ardentemente as coisas do céu. Eu desejo ardentemente ser santo. Eu desejo ardentemente a ajuda do Senhor. É você, é eu que precisa desejar. É a interação com a palavra, a interação com o nosso Deus. Através da meditação, das renúncias, da submissão, da oração, das práticas que o Senhor vai nos ensinando, que o Senhor vai nos capacitando. E aí, foi quando gerou o primeiro louvor, e aí ele me libertou, me limpou. E é claro que eu precisei parar de idolatrar, porque às vezes você idolatra não só uma imagem da Nossa Senhora de Aparecida, nem só uma imagem do Buda, nem só a imagem do Chico Xavier. Às vezes você idolatra pessoas, às vezes você idolatra coisas, às vezes você idolatra conquista, às vezes você idolatra sonhos, às vezes você idolatra desejos. Então temos que tomar muito cuidado, porque parte dos 10 mandamentos, não fazer para vós imagem, escultura, nem do que há no céu, nem do que há abaixo da terra, né? Parte dos 10 mandamentos, que está válido, tá? Está válido. Não é pela lei que você vai ser salvo. Uma coisa é, não é pela lei que você vai ser salvo, não é por praticar a coisa correta que você vai ser salvo. Praticar a coisa correta é depois que você foi salvo, você já vai praticar as verdades bíblicas. É impossível o Senhor te resgatar. Hoje eu olho para o pecado, fretando comigo, e eu falo: o meu Senhor não merece que eu erre. O meu Senhor não merece. Eu olho para Jesus ensanguentado na cruz e resolvo não pecar. Eu peço força. Às vezes as forças nos faltam, mas aí você ora, se prostra, muitas das vezes você declara um jejum de consagração, de santificação, e o Senhor vai te fortificar, vai te abastecer, né? Porque 1 de João 5, 3 e o 4, os mandamentos do Senhor não são penosos nem difíceis de ser praticados, de ser vivido. Uma vida com Deus, uma vida religiosa, uma vida cristã, não é difícil, segundo a palavra do apóstolo João, em 1 de João, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. E o que vence o mundo? A vossa fé. Então o que vence o mundo, todos aqueles que é nascido de Deus, vence o mundo através da fé. Tá? Isso é a palavra, é Novo Testamento. Em resumo, é um chamado ao estudo e à aplicação da Bíblia, mais uma vez, para o amadurecimento da vida cristã. E assim tornar parecido com Jesus. O resumo aqui é um chamado, está chamando eu e está chamando você, para estudar a Bíblia, meditar, ruminar e colocar em prática. Assim vamos nos amadurecer para uma vida com Deus, para ser o quê? Sede meus imitador, assim como eu sou de Cristo, dizia o apóstolo Paulo. Se vós sois filhos de Deus, deve ser como ele, santo, porque o seu Deus é santo. E assim finalizamos aqui, e eu te abençoo no nome de Jesus.